Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 30 de novembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus capítulo 4, versículos 18 ao 22. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André, apóstolo e mártir. O evangelho diz assim: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santo André, irmão de Simão Pedro, né? Estavam lançando a rede ao mar, eram pescadores. Não eram desocupados, eram trabalhadores, eram pescadores. E Jesus assim os chama: vem e segue. E Jesus ainda diz: eu farei de vós pescadores de homens. Eu fico pensando porque, veja, celebrar a festa de Santo André, a cor litúrgica é vermelho, por quê? Porque Santo André foi mártir, ele é um mártir. E o que é o mártir? É aquele que foi capaz de estar completamente entregue à graça de Deus e, agido pelo Espírito de Deus, foi capaz de dar a sua vida a ponto de chegar ao derramamento de sangue para permanecer fiel à fé, para permanecer fiel ao Evangelho, para permanecer fiel a Cristo Jesus. E eu fico imaginando aquele momento inicial, quando Jesus olha para ele e diz: Segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Ora, o que se poderia ter passado na cabeça de André e de Simão Pedro? Eles não tinham a mínima ideia do que eles seriam. Talvez eles não estivessem nem entendendo o que Jesus acabou de dizer: pescadores de homens. O que é isso? O que significa? É assim, meu povo. Quando Deus nos chama, nós não temos a noção do que Ele vai fazer de nós. Isso é verdade. Nós só vamos saber quando nos colocamos a caminho com Ele, quando nós seguimos os seus passos. Porque seguindo os passos de Cristo, nós vamos ouvindo a sua palavra, vamos sendo formados pela sua palavra, vamos sendo formados pelo Santo Evangelho, pelos seus ensinamentos. E aí vamos nos configurando a Cristo. E foi exatamente isso que aconteceu com Santo André. Ele se configurou a Cristo, até na morte. Por quê? Porque o martírio de Santo André aconteceu de que forma? Como ele morreu? Ele foi crucificado, foi pregado numa cruz. Mas a sua cruz era em forma de X. Ele estava lá, pregado. Foi pregado na cruz em forma de X. Foi configurado a Cristo. O que queremos pedir ao Senhor hoje? Queremos pedir ao Senhor que em nós também possa habitar, e não só habitar, mas que em nós se tenha o agir da graça de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito que fortaleceu André, o Espírito que encorajou André para o testemunho, que esse Espírito, que esta graça esteja também em nós, para que nós também sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo, para que nós possamos verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas e, se preciso for, com derramamento de sangue. Que Santo André interceda por nós, para que sejamos de fato cristãos autênticos, testemunhas fiéis do Senhor. Que Deus abençoe você, deixe seus comentários e a sua curtida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.